e com o Rodrigo Maia, infelizmente, nenhum projeto de lei significante para a segurança pública foi pautado. O Silvio estava dando uma olhadinha ali no Facebook, no YouTube também. As pessoas querem fazer a mesma pergunta que a gente recebeu aqui do Sidney Sobreiro, que é um complemento ao que o senhor já falou. O que o Congresso tem feito para reprimir a atuação de facções criminosas nos estados? O que o Congresso pode fazer e tem feito? A nossa obrigação é alterar a legislação. Veja, esse exemplo aí do cangaço, aí dessa ocorrência de Araraquara. A nossa tentativa no Congresso, nesses 2 anos, foi equiparar esse tipo de crime, de furto a caixas eletrônicos utilizando explosivo, ao crime de terrorismo. Mas posso fazer um parêntese, capitão? Claro, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, tá? A impressão que eu tenho, e eu acompanho a atividade legislativa há um bom tempo, é que esses projetos, eles já param na comissão, eles já param na origem. Se eu estiver errado, você me corrija. Eles não chegam nunca ao plenário. Então, porque essa militância ideológica dos partidos de esquerda, e eles têm, quando tem ali a eleição do presidente da Câmara, tem também a escolha de que partido indica deputado para qual comissão. É isso. E eles já minam essas comissões justamente para que esses projetos morram ali, embrionários. Você está parcialmente correto. Eu vou te trazer uma informação. Isso acontecia em legislaturas anteriores. Eu acho que a esquerda nem tem toda essa força hoje em dia, né? Infelizmente tem por nas causa... comissões. Infelizmente tem, porque o combinado da esquerda para apoiar o Rodrigo Maia foi justamente essas pautas não deixar pautar no plenário. Nas comissões a gente avançou muito. Eu fui vice-presidente... Mas o pacote anticrime foi pautado, foi votado. Ele foi destroçado, né? Ele foi completamente desidratado. Sim, mas aí é o processo legislativo, né? A gente vive numa democracia, que a gente vai fazer. Também concordo em partes, Amanda. Você tem razão em partes do que você fala, mas o que o Silvio falou, nas comissões a gente conseguiu um êxito muito grande. Só que o regimento interno da Câmara dos Deputados fala o seguinte: o que vai ser pautado no plenário é um poder absurdo na mão do presidente da Câmara, e com o Rodrigo Maia, infelizmente, nenhum projeto de lei significante para a segurança pública foi pautado. Nas comissões avançamos. Eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, mas parava no plenário, não era colocado para... Eu não ligo de perder na votação. É isso que a Amanda falou, por isso que eu falei concordo em partes. Democracia existe para isso. Eu não ligo de perder no voto, mas vamos votar. Vamos ver a população pressionando os deputados, que o deputado morre de medo de rede social. Aqueles que defendem esse tipo que idolatram o bandido. Eu não ligo de perder no voto, mas infelizmente nem no plenário esses projetos chegam a ser analisados. Diógenes, e você, de que maneira reage? Por exemplo, tivemos nas últimas eleições para governo do estado no Rio uma candidata dizendo que o assalto ele é legítimo, porque o assaltante tem o direito a ter o que você tem e ele não teve condições de ter. É mais ou menos a história de todo bandido é uma vítima da sociedade. Eu vejo assim como uma definição, uma palavra para definir isso é uma hipocrisia, né? Nós somos um país muito desigual, a Covid-19 mostrou o tamanho da nossa desigualdade e eu acho que até um pouco por conta disso, as pessoas acabam confundindo uma coisa com outra, né? Por exemplo, na medida que o capitão Derrite citou aqui a questão de não subir numa favela, né? Nós estamos prejudicando as pessoas que moram lá, porque a esmagadora maioria das pessoas que moram numa comunidade é gente de bem. É gente que acorda cedo, pega 3 ônibus para trabalhar, pega mais 3 ônibus para voltar para casa. E não é refém da polícia, é refém de traficantes. É refém desses criminosos. Né? Então esse é um aspecto que causa muita estranheza para nós. E eu queria também deixar registrado aqui um fato emblemático, né? Quando o capitão Derrite, deputado, citou aqui essa questão da soltura de presos, né? Do CNJ. Vocês não podem imaginar como repercute para um policial que está na linha de frente ver um sujeito como o Adriano sair pela porta da frente e desaparecer, né? Um sujeito com toda a sua periculosidade, com todo o seu poder econômico, autorizado pela justiça. Eu acho que só cabe uma ponderação. Eu entendo quando vocês falam, eu acho que ninguém tem que vitimizar criminoso nem nada. Acho que existe essa questão social, são questões diferentes, mas talvez ela esteja na raiz também dessa criminalidade de jovens que moram na periferia ou moram nas favelas, que não têm acesso a determinados bens e acabam sendo cooptados por essa organização criminosa. Então, acho que existe essa frente de batalha também, como existe a frente de batalha de impunidade. Eu acho que são frentes de batalha que podem andar concomitantemente, podem caminhar
caminhar juntas e são frentes de batalha diferentes. Acho que a gente não pode atuar só numa, né? Falar impunidade, não. Tem que se trabalhar na questão social também e da desigualdade social, como o Diógenes levantou aqui, que está na raiz, sim, da falta de oportunidade de muitos desses jovens que acabam cooptados pelas organizações criminosas, se não nas favelas ou na periferia, mas depois nos presídios. E também tem que se endereçar a questão da violência da polícia, porque muitos jovens desses morros e crianças acabam mortos em confronto entre policiais e bandidos e muitas vezes por armas de policiais, né? Como a menina Ágata e mil outras aqui que a gente recorda no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um estudo, Amanda, até hoje, que relaciona a pobreza com criminalidade, né? Ou seja, a pobreza gera criminalidade. Mas eu posso dizer, como policial que fui durante 30 anos, que se nós tivéssemos um país um pouquinho mais igual, ou um pouquinho menos desigual, acho que muitas crianças optariam por seguir um caminho da honestidade e da decência, de ser um trabalhador correto, do que migrar, mas tá aí, para é exatamente isso, é exatamente isso. E também isso. admito que nós tenhamos, obviamente, numa instituição, né, falando da minha polícia militar, com 83 mil homens na ativa, né, pessoas que têm desvios de conduta. Então isso acontece também. Mas vejo eu que... E acontece em qualquer classe social, Eu vejo que né? é muito factível, como você Sim, disse, é uma questão de índole, caminhar eu nas também duas concordo frentes, contigo, sabe? é uma Caminhar questão de nas duas índole. frentes. Trabalhar na parte social para a gente diminuir esse interesse ou essa falta de esperança de um jovem seguir o caminho do bem, seguir o caminho da ordem, do trabalho e não se iludir pelo caminho do crime, porque esse caminho do crime só tem dois destinos. Ou ele vai ser morto ou ele vai ser preso. Esse é o caminho de qualquer criminoso. Na minha visão, na minha experiência, é apenas uma questão de tempo.